Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live e vamos meditar em mais um trecho, mais uma porção da palavra de Deus. Temos aqui um texto muito interessante, muito legal e que vai servir assim para um renovo espiritual para nossas vidas. Tá certo? Vamos lá! Nós vimos na live passada que o Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Estão lembrados? Lembra aí? 3 vezes. Ele falou que não ia fazer e ele fez, hein? Quando ele percebeu, lembra? Gente, como ele chorou amargamente. A Bíblia fala em João, fala que ele, quando ele viu que ele tinha realmente negado Jesus, ele ficou muito triste, ele ficou muito abatido, ele ficou, vamos dizer assim, sabe quando você faz uma coisa errada e você não se conforma que você fez aquilo errado? Já aconteceu isso com você? Ai, gente, como não, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Acho que não tem quem não passou por isso, né? Quando você fala, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa. Sabe quando você não se conforma com você mesmo? Sabe quando você tá ali, você vontade de morder as próprias orelhas de raiva? É ou não é verdade? É uma situação complicada, né? Pois o Pedro, eu acho que tava, se ele pudesse pegar as orelhas dele, acho que ele mastigava. Por quê? Porque de tanta raiva que ele ficou dele mesmo. Ele chorou e chorou amargamente. Pois bem, nós falamos também na live passada sobre o arrependimento, que ele se arrependeu, né? Ele chorou, esse choro amargo aí foi de arrependimento. Mas o que será, onde será e para onde será que ele foi? O que aconteceu com ele depois disso? Vamos ver hoje sobre isso? Vamos ver o que foi que aconteceu com o nosso Pedrão? Vamos lá. Vamos ver em João, capítulo 21, no versículo 1. Diz assim, ó. Depois disso, aqui, Jesus tinha sido julgado, morto, tinha ressuscitado e ele começou a aparecer para os discípulos. Ele começou a aparecer num lugar, no outro. E aí, Jesus apareceu para os discípulos, não todos de uma vez. Ele apareceu. Nossa, tem um cisco no meu óculos aqui, gente, tá me incomodando. Deixa eu dar um jeito nisso aqui, que não tá dando certo, não. Deixa eu dar um jeito aqui. Já viu? Quem usa óculos sabe que já fez isso aqui, né? Vocês já fizeram isso? Já ou não? Todo mundo faz, né? Fala a verdade. Deixa eu ver se deu certo isso. Gente do céu, meu Deus do céu, como é que eu tô enxergando com esse negócio levado a breca aqui, ó. Tô sem a. Ó. Melhorou. Tá mais ou menos. Preciso pegar o paninho certo Bom, tá dando pra enxergar. Vamos lá. Pois bem. Muito bem. Jesus estava aparecendo aqui e ali, então vamos ver o que vai acontecer aqui. Depois disso, Jesus, depois que ele tinha ressuscitado, né? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros discípulos. E aí Pedro disse, verso 3, Pedro disse, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. Pensa numa noite infrutífera. Pensa numa noite. Olha, não rolou nada, gente. Mas não pegaram nenhum lambarizinho, sabe? Assim, minúsculo, pequenininho, mas nada, mas nem
Nem nada. Jogaram a rede de um lado, jogaram a rede do outro lado, jogaram a rede mais para frente, jogaram a rede mais para trás, foram mais para frente, foram mais para o lado, foram para a direita, foram para a esquerda, foram para lá, foram para cá, e joga a rede aqui, joga a rede aí, nada, mas não pegaram nada. Olha, mas nem uma bota velha, mas nada, pegaram nada. Já estavam cansados, chutei aqui, já estavam cansados. E nada deles pegar e cansado, com fome, com frio. E, bom, o que aconteceu? Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus estava lá na praia, apareceu lá na praia e eles no barco. Mas eles não reconheceram Jesus. Ele lhes perguntou, Jesus perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não temos nada. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Olha só, que coisa. Quem era aquela pessoa que estava mandando jogar do lado direito do barco? Que coisa estranha. E vocês encontrarão. O que será, né? Bom, olha lá. Espera que perdi o versículo aqui. Ô, gente, cadê? Roubaram meu versículo da Bíblia. Ah, lá. Verso 6. E eles dizem: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Eles jogaram do lado que Jesus tinha dito: joga do lado direito. E eles jogaram do lado direito. Quando eles jogaram do lado direito, encheu, lotou, a rede pesou. Encheu de tal forma, gente, que pesou que eles não estavam aguentando. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. O discípulo aqui fala que Jesus amava, é o próprio João falando dele, mas não, ele era convencido, hein, gente? Fala a verdade. Esse João, né? Fala a verdade. Ele fala no livro que ele escreveu: o discípulo a quem Jesus amava. Ele tinha que contar que Jesus amava. Ele era o mais novinho e ele era o mascote da turma, entendeu? Ele era o bebezão da turma. Então, e ele é conhecido como discípulo do amor, né? Ele fala muito sobre o amor. E aí, ele fala dele mesmo, o discípulo a quem Jesus amava. Olha que interessante. Disse a Pedro, quer dizer, ele mesmo falou. Em vez dele falar assim, eu disse a Pedro, ele fala: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro, é Jesus. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, porque ele estava sem capa, ele tinha tirado a capa dele para poder pescar, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Ele vestiu a capa, porque ele estava sem roupa, né, para ele poder pescar, vestiu a capa e pulou no mar e foi nadando. Verso 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. O Pedro, de ficar para ajudar, meu filho, se pirilutou, foi lá, pulou no mar e tchau, foi nadando para chegar na frente. Tanto tamanho era o desespero de Pedro para ver Jesus. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Não estava tão longe da praia assim. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão.
Da onde que surgiu aquilo? Jesus fez aparecer, né? Jesus fez aparecer uma fogueirinha, um pouco de peixe e um pouco de pão. Verso 10. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ó, Simão, a força do homem. O cara era um trator, de tão forte que era. Eu fico imaginando esse Pedro, devia ser um meio ogro, né? Pensa bem, esse Pedrão. Pois bem, ele foi lá sem paciência, estouradão, foi lá e puxou a rede e pegou os peixes. Sabe quantos peixes eles tinham pego? A rede estava cheia de 153 grandes peixes. Não era peixinho, não, era peixão grande. 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu, ou seja, a rede não arrebentou. Jesus lhes disse: venham comer. Jesus chamou. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Olha como Jesus fazia sempre, dando de comer a eles, né? Deu do peixe, do pão. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Já era a terceira vez que Jesus apareceu, porque Jesus aparecia e desaparecia, né? Aparecia, conversava com os discípulos e vazava, ia embora. E aí os discípulos ficavam só, era Jesus, Jesus ressuscitou mesmo, nós vimos Jesus, nós conversamos com ele, Jesus. E aí, vejam só o que vai acontecer. Até que no momento ninguém falava nada, ficou todo mundo ali comendo peixe, comendo pão e olhando para Jesus assim, ó, todo mundo piscando, né? Ai, Jesus, é Jesus. Jesus. Ninguém ousava perguntar nada. Ninguém ousava. É Jesus. Como é que apareceu o peixe? Como é que apareceu o pão? De onde que ele veio? Como apareceu? E não sei o que. Ninguém. Ó, todo mundo comendo quietinho. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: agora vai começar a história. Lembra que Pedro chorou amargamente? Lembra quando Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse? Lembra disso? Vocês estão lembrados? Pois bem, agora que é a hora. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas ou filho de João, você me ama mais do que esses? Agora é a hora do acerto de contas, não é? Você me ama mais do que esses? Disse Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora vai começar o acerto de contas. Agora vai começar a hora da restauração do Pedro. Jesus vai restaurar o Pedro. Quando a gente erra e a gente se arrepende e a gente pede perdão, Deus, ele faz um trabalho de restauração na nossa vida. Ele não larga a gente de qualquer jeito. Ele não pega a gente quebrado, estrupiado, levado à breca e larga do mesmo jeito. Não. Ele vai consertar, ele vai restaurar, ele vai reabilitar a nossa vida. Ele vai fazer de novo a nossa vida. E aqui está o trabalho de restauração do Pedro, que Deus, através de Jesus, começou a fazer na vida dele. Ele perguntou: você me ama mais que esses? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Afirmou uma vez. Jesus disse para ele: cuide de meus cordeiros.
Verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu és o Senhor da minha vida, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Segunda vez que ele reafirmou. Na segunda vez ele afirmou que amava Jesus, ele reafirmou. 17. Pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro se entristeceu. Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse-lhe: cuide das minhas ovelhas. Terceira vez que Pedro afirma, e agora reafirma, né, que amava Jesus. Presta atenção, quantas vezes foi que Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus pergunta se ele ama e ele afirma que ama? 3 vezes. Vamos pensar que isso foi para anular 3 certinho. Essa restauração foi para que Pedro realmente sentisse que ele estava perdoado. Para que Pedro realmente tivesse noção do que Jesus estava fazendo na vida dele. De que Jesus estava restaurando a vida dele, estava perdoando, estava dando uma nova chance. Ele fez para que ele, não que Jesus precisasse que ele reafirmasse, Jesus não precisava, Jesus já sabia que Pedro amava. Mas era porque o próprio Pedro sentisse o perdão e sentisse que a vida dele tinha sido reafirmada diante de Deus. Entende a importância de você restaurar a sua vida diante do Senhor e você reafirmar o seu amor por Jesus? Você precisa reafirmar para você mesmo entender, para você mesmo aceitar e receber a renovação, o conserto, o renovo de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas erram e pecam e se arrependem, mas elas recebem o perdão de Deus, Deus perdoa, mas a própria pessoa não se perdoa. A própria pessoa não se aceita mais. Você se arrependeu? Você não vai mais fazer isso, nem aquilo de errado, você não vai errar mais. Pois bem, então receba o conserto, o perdão de Deus. Viva uma nova vida daqui para frente. Aquela reafirmação que Jesus fez o Pedro fazer, 3 vezes reafirmar, é para que o próprio Pedro recebesse a cura, recebesse o perdão e desfrutasse do perdão, porque ele não estava... Olha, pensa bem, ele era um discípulo que tinha sido treinado para pregar o evangelho de Jesus. E onde que o Pedro estava? Pescando. Era ali que Jesus queria ele? Não! Ele não podia voltar à velha vida de pescador. Entende isso? Ele não podia voltar à velha vida. Ele tinha que seguir em frente. Seguir falando de Jesus, pregando a salvação de Jesus para as pessoas. E o que ele estava fazendo? Ainda foi ele que teve a ideia. Vou pescar. Os outros ainda serviu de exemplo para os outros. Vamos também, nós vamos com você. Olha só, ele era tão líder que ele falou: eu vou pescar, e os outros, ele nem convidou ninguém, o povo que quis ir com ele atrás dele. Entende isso? Então veja bem que ele estava no lugar errado, porque ele não aceitava o perdão. Ele tinha que aceitar o perdão de Jesus e continuar
e estar no lugar onde Jesus queria, pregando a palavra de Jesus, a salvação por meio de Jesus. Ele não tinha que estar lá pescando, não era mais serviço para ele, entende? Ele tinha que pegar homens, pescadores de almas, de homens, de pessoas, e não de peixe. Então, Jesus fez com que ele reafirmasse essa verdade de salvação, de perdão, de restauração, para que o Pedro sentisse, pudesse desfrutar. E quantas vezes nós pecamos e erramos, pedimos perdão, nos arrependemos e nós mesmos não nos perdoamos. Nós temos que nos perdoar e aceitar o perdão de Jesus para a nossa vida. Entende isso? E veja bem, olha, esse texto que nós lemos em João 21, depois ele fala que Jesus, olha lá, pela terceira vez Jesus lhe disse: Simão, tu, filho de João, você me amas? Pedro ficou triste porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ali Jesus estava mostrando para ele. Disse-lhe Jesus: cuide de minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, o que você está fazendo aqui pescando? Volta, vai cuidar das minhas ovelhas. O que você está fazendo aqui? Eu não te treinei para você ficar aqui pescando. Esse é um serviço para outra pessoa. Você tem que pescar almas, pescar homens. E às vezes você está na sua vida empatando, patinando, não vai nem para frente, nem para o lado, nem para o outro, e está retrocedendo, porque você não aceita o perdão de Deus, porque você não se perdoa. Se perdoe e vá em frente. Deus tem uma nova vida para você, restauração, vida nova, sem pecado, sem erro. Entende isso? E veja bem o que aconteceu com Pedro a partir do momento que ele aceitou o perdão e passou a viver o perdão. Olha o que vai acontecer lá no livro de Atos, quando o Jesus já não apareceu mais, apareceu a última vez e voltou aos céus. Os discípulos ficaram e eles passaram a se reunir. Olha lá, Atos 2, capítulo 2, versículo do 1 em diante. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam sentados, e viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntaram-se todos a uma multidão que ficou perplexa. Cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como nós ouvimos cada um falar em nossa própria língua materna? Eles ficaram ouvindo, eles ficaram cheios, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Jesus falou, quando Jesus apareceu a última vez para os discípulos, ele falou assim: eu vou preparar lugar para vocês, mas eu volto para buscar vocês. Eu volto para buscar vocês. Nós estamos esperando, ele vai voltar e não falta muito. Eu volto para buscar vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai ficar com vocês. E ele vai estar com vocês, fortalecendo vocês, orientando vocês, confortando vocês, dando força para vocês, dirigindo vocês. Busquem o Espírito Santo. Ele virá do alto. E foi o que aconteceu. Os discípulos estavam reunidos orando e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Falaram em outras línguas. E foram cheios. E por isso que nós temos que buscar a direção do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa buscar sempre, orar, buscar. Porque é o Espírito Santo que nos dá força, nos dirige, nos orienta. É isso. Entende? É Ele que nos orienta. É Ele que nos dá força.
nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo. E o Pedro, ele ficou cheio do Espírito Santo também. E ele começou a pregar, ele começou a falar. E ele começou a ministrar a palavra de Jesus, a salvação de Jesus para aquelas pessoas. E as pessoas ficaram atônitas vendo que o Pedro, que era um homem antes, um homem rude, um homem sem paciência, um homem assim, até sem muita cultura, mais na força, no braço, as coisas, ele resolvia as coisas mais no braço mesmo, né? E ele fala, e ele prega, e ele prega, e ele prega. E sabe o que acontece? Olha, no verso 41, lá na frente, e Pedro começou a pregar, porque eles falaram assim, olha, lá quando os discípulos começaram a ficar cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, os caras acharam que eles estavam bêbados. Imagina, eles estão bêbados que nada, eles estão cheios do Espírito Santo. E aí eles não entendiam, nem sabiam o que era isso, né? E aí o Pedro começou a falar de uma maneira que a turma começou a olhar assim, é Pedro falando? Oh, Pedro, que sabedoria, que força, que direção, que jeito de falar. E ele estava falando pela direção do Espírito Santo. E ele falou tão bem, de uma maneira assim, tão impressionante, que as pessoas nem reconheciam. Falaram, gente, tem certeza que é o Pedro que está falando? É ele mesmo que está falando? Mas ele tá diferente, o Pedro. O que está acontecendo com ele? Eu nunca vi o Pedro desse jeito. Falando, olha que sabedoria do Pedro, que discernimento, que maneira de falar impressionante, gente, como ele tá falando bonito, como que ele tá falando bem, que palavras fortes, que confortam o nosso coração. Olha lá, ele falou, mas meu Deus ressuscitou dos mortos, rompendo dos laços da morte, falando de Jesus, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus ele prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos seus discípulos, irmãos, que faremos? Que faremos? Nós entregamos Jesus para ser crucificado. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para que seus filhos e para todos os que estão longe, nós aqui longe somos nós, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. O Pedro falando, o Pedro falou, o outro Pedro, é outro Pedro, gente, é outro Pedro cheio do Espírito Santo. Você quer ter uma vida transformada? Olha ali, busca o Espírito Santo, salve-se dessa geração corrompida. Verso 41, os que acreditaram e aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
na primeira pregação do Pedro. Gente, que pastor que consegue isso? Fala pra mim. 3.000 pessoas receberam Jesus como Salvador. 3.000! E olha que o povo só conta homem, acho que não conta, não sei se aqui, acho que nem contaram as mulheres e crianças. Só 3.000, tudo isso. Aqui a Bíblia não fala se está contando se tem as mulheres no meio, acho que tá todo mundo, né? 3.000 pessoas receberam Jesus na primeira pregação do Pedro. Lembra do Pedrão? Lembra do Pedroca? Lembra do Pedrinho? É ele, novo, restaurado, cheio do Espírito Santo. E aí, meu filho, que você vai ficar aí até quando desse jeito? Nessa vidinha meio mequetrefe? Você vai ficar até quando assim? Até quando você vai ficar assim nessa vidinha aí? Vamos buscar o Espírito Santo para ter uma vida nova, para ter uma vida, o fruto do Espírito, para ter autocontrole. Ó, o Pedro, ó, falando, sendo cheio do Espírito Santo. Finalmente o Pedro conseguiu entender o que ele precisava, que era do Espírito Santo, da salvação de Jesus, através de Jesus, e o Espírito Santo de Deus. Entende isso que você precisa na sua vida hoje? O que está faltando na sua vida hoje? O que está faltando na sua vida hoje é você receber Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como Salvador e buscar o Espírito Santo de Deus, porque você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus para estar forte, para estar revestido de poder, para estar sendo abençoado, consolado, orientado, dirigido. É isso aí que você precisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo que ponto nós chegamos? Nós chegamos que você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. O Pedro mudou? Mudou quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio, buscar a presença do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus trabalha em sua vida e faça com que os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito Santo possam crescer, desenvolver dentro de você. A paciência, a benignidade, a afabilidade, a fidelidade, a alegria, a fé, o autocontrole, tudo isso, os frutos são 9, precisam crescer, fluir dentro de você. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero hoje, encerrando a nossa série sobre o Pedro, deixar para você. Busque o Espírito Santo. O Pedro, o novo Pedro, que a partir de agora foi um grande homem usado por Deus, pregou muito. Ele tem as cartas que ele escreveu, são cartas pequenininhas, mas ele escreveu algumas cartas também. Você tem ali muita coisa que ele pregou. Ele foi exemplo, ele foi líder, ele foi um cara que enfrentou muita coisa. Ele mais para frente na vida dele, ele depois de pregar muito sobre Jesus, ele é preso, ele é morto, ele vai ser crucificado também, e ele não aceita ser crucificado igual Jesus. Ele colocam ele de cabeça para baixo, a pedido dele, porque ele não se achava digno de ser crucificado igual Jesus. Ele morre por amor a Jesus, naquela época de perseguição, e então ele foi fiel até o fim. E até hoje a gente tem os exemplos de Pedro, que foi um homem que mudou a sua vida depois que buscou o Espírito Santo de Deus. E você? Vai ficar até quando nessa vidinha mequetrefe, meu filho? Busca o Espírito Santo. Vem orar, vem com a gente aqui, ó. Vem cá, vamos orar, vamos buscar o Espírito Santo de Deus, você ficar cheio, revestido de poder no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, te louvamos porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Aprendemos com essa história do Pedro que nós podemos e vamos ser vidas melhores e, Senhor Deus, abençoadas e cheias do teu Espírito Santo quando buscarmos. Por isso nós queremos buscar a tua presença hoje e sempre no nome de Jesus, para termos uma vida abençoada, transformada e que seja uma vida frutífera na tua presença hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. Até a próxima e vamos lá com mais um assunto novo e abençoado. Deus abençoe. Beijo a todos.